sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal do Gato Místico. Hoje eu venho apresentar algo pra vocês muito relacionado à última live que eu fiz, onde eu falei sobre oráculos, mais especificamente tarôs que eu já apresentei aqui no canal, tá? Vamos falar um pouquinho sobre dois tarôs que foram lançados recentemente pela editora Pensamento. O tarô adivinhatório e o tarô arquetípico. Eu acho que nos dois vídeos que eu fiz sobre esses tarôs, algumas dúvidas não ficaram assim bem esclarecidas. Talvez eu não tenha pensado exatamente na parte do praticante, da pessoa que vai pegar o oráculo na mão pela primeira vez, tá? Eu não tenha detalhado algumas coisas e eu acho que agora tem um espacinho para isso. Eu também vou falar a nível comparativo entre os dois. Vou começar falando sobre o tarô adivinhatório, tá? Que eu acho que foi o que ficou mais dúvidas. Eu, em particular, assim, especialmente, mudei um pouquinho o meu ponto de vista a respeito desse tarô com o passar do tempo. Fazendo uma leitura do livro, tá? Inicialmente, eu entendi que para um iniciante seria um bom oráculo, um bom tarô para começar. Porque eu vi que são abordadas algumas questões que normalmente em alguns livros de tarô não são abordadas. Aquela parte mais prática do tarô bem fofoqueiro. Eu acho que o tarô adivinhatório, ele mostra muito essa coisa de quem é aquela figura, como tá representado na corte uma determinada pessoa. A maneira também como é apresentado algumas conexões de uma carta com a outra na leitura. Ele apresenta algumas possíveis leituras, algumas possíveis combinações de cartas que, no meu entendimento, para um iniciante é muito bom. Porque eu percebo que uma das primeiras dificuldades que se tem com o tarô, depois do aprendizado básico de cada carta, é a conexão de uma com a outra na leitura. Então, eu percebi isso no começo, no meu primeiro contato. Porém, com o passar do tempo, analisando um pouco melhor essa parte do aprendizado, o tarô adivinhatório, o livro que acompanha, ele não dá uma explicação tão completa quanto poderia dar, tá? Eu acho que falta um pouquinho para quem tá começando. Em especial se o seu referencial é essas tiragens que acontecem no YouTube, tá? A maneira como o tarô é apresentado naquela coisa de pegar vários aspectos do campo espiritual, do campo financeiro, do campo sentimental. Falta uma coisinha, tá? Ele não é tão esmiuçado os diferentes aspectos de cada lâmina. Ele dá uma síntese boa de palavras-chave, mas ele não desenvolve tanto. Tanto é que a caixa dele é um pouquinho menor se a gente for comparar com o tarô arquetípico, tá? O livro que acompanha o tarô arquetípico é maior. E eu diria que, se é o seu primeiro tarô, o tarô adivinhatório pode faltar um pouquinho com algumas coisas. Diferentemente do tarô arquetípico. Se o seu primeiro tarô for o tarô arquetípico, você vai ter todas as bases para uma leitura oracular nesses moldes que é apresentado no YouTube em especial, que acredito eu seja um referencial para muitas pessoas. Uma certa vantagem que eu, pelo menos, tenho, né, percebo, do tarô adivinhatório com relação ao tarô arquetípico é o formato das cartas. Eu vou mostrar aqui lado a lado as cartas que acompanham cada um. Eu até nem vou conseguir pegar todas aqui do tarô arquetípico. Tem gente que gosta dessas lâminas maiores, tá? Tarô adivinhatório, tarô arquetípico. O tarô adivinhatório, para quem tem mãos pequenas, assim como eu, que é algo que eu tenho dado uma certa importância ultimamente, tendo esse interesse em adquirir oráculos e tarôs, quando as cartas cabem na minha mão é melhor. Eu consigo trabalhar melhor, principalmente se for para embaralhar, cartas saltadas, etc. Tem gente que prefere as lâminas maiores porque não tem muita... Talvez tem também mais habilidade para embaralhar, consegue segurar melhor e não se importa de como vai ser tirado ali as lâminas. Eu até vejo que o pessoal nem faz as cartas saltadas porque realmente é muito difícil de você segurar, que tem uma quantidade menor. Mas se fosse o deck completo, deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Vamos supor que você vai fazer cartas saltadas, a mão ela não consegue segurar todas as cartas juntas. Então você vai ter uma dificuldade de fazer, por exemplo, isso, ou até mesmo pra embaralhar, se você for fazer na mão mesmo, tá? A coisa não flui tanto. Já com relação ao tarô adivinhatório, você pega o deck todinho na mão com muita facilidade, com muita tranquilidade, as cartas deslizam muito bem.
E cada lâmina já vem com uma pequena palavra-chave, alguma descrição. As cartas da corte, em especial, apresentam também, possivelmente, a parte física, né? Do que aquela figura da corte pode representar, possivelmente, né? Claro que outras cartas ao redor também influenciam, mas numa leitura, assim, carta a carta, individualmente, as cartas do tarô adivinhatório, elas são mais expressivas. Também tem uma questão dos arcanos menores terem uma probabilidade de tempo, de dia, fase da lua, horário. Dependendo do que será feito, o tarô adivinhatório ele vai detalhar um pouco mais e visualmente ele vai dar um impulso maior na leitura. Eu percebo isso com relação, claro, às descrições. Se tratando das ilustrações, o tarô arquetípico é mais expressivo, tá? Ele é bem baseado, embora ele seja assim mais cartoonizado, né? Ilustrações mais coloridas, no estilo cartoon, assim, desenhos. Elas são bem mais expressivas no sentido das ilustrações dos tarôs tradicionais, como o tarô Waite, tá? As ilustrações aqui, elas representam mais nas figuras, e aqui as lâminas, elas se expressam mais com as palavras-chave que são apresentadas. Também com relação aos livros que acompanham, o tarô arquetípico, como eu disse, ou melhor, o tarô adivinhatório, como eu disse anteriormente, ele tem bastante palavras-chave, tá? Ele vai depender muito mais de você fazer uma ligação e estudar com mais profundidade como essas palavras-chave poderiam se associar ali, vendo uma carta ao lado da outra. Já o tarô arquetípico, ele desenvolve muito mais o raciocínio dentro de uma leitura oracular mais contemporânea, digamos assim. O tarô, o adivinhatório... Deixa eu até pegar aqui, porque até eu tô me embananando já. O tarô adivinhatório, ele não é só a coisa mais filosófica. Ele é uma síntese, tá? Ele tem tudo muito sintetizado. Com relação à interpretação individual de cada lâmina, ele vai dar palavras-chave. Já no tarô arquetípico, ele vai desenvolver com muita profundidade cada lâmina, além de apresentar diferentes contextos e esmiuçar em detalhes o significado de cada elemento que compõe cada figura. Então, vamos pegar aqui como um exemplo, deixa eu ver aqui, o 4 de copas. O que nós temos aqui que compõe essa ilustração? Temos 3 copas à frente, uma atrás, uma pessoa assim com um semblante mais cabisbaixo, sentado ao pé de uma árvore, tem um pôr do sol ao fundo. No tarô arquetípico, além de dar o contexto geral de cada lâmina, ele vai apresentar individualmente cada símbolo. Isso, pra mim, representa muito se você vai fazer uma leitura com poucas cartas, porque você consegue tirar mais de cada uma, fazendo uma análise de cada símbolo, não só do aspecto geral. Então ele não vai ter apenas palavras-chave, ele vai ter o desenvolvimento do significado de cada naipe, se tratando dos arcanos menores. Tem um insight geral, tem a parte também, uma explicação a respeito da numeração dos arcanos menores de 1 a 10, né, no livro que acompanha. Aspectos gerais de cada naipe. Diferentes aspectos dos setores da vida com relação ao espiritual, ao emocional, ao mental, né? A questão mais do insight, ou se vai mais pro lado do financeiro, vai pro lado do emocional. O tarô arquetípico, ele vai desenvolver mais o aspecto amplo de cada carta, com mais detalhes, tá? Ele vai explicar aquela coisa que você precisa, por exemplo, de um roteiro. Supondo que você está nas suas primeiras leituras, com o tarô arquetípico, com o livro que acompanha, você consegue seguir um roteiro. Você consegue fazer uma interpretação inicial mais completa, ver um aspecto mais amplo de cada lâmina que é tirada e a combinação, acredito eu, se torna mais prática. Porque você tem ali aquele repertório, ele não é aquela coisa assim, te joguei as palavras-chave, agora cabe a você entender o significado amplo da carta. Não, ele vai esmiuçar tudinho pra você. Ele vai dar uma leitura oracular pra você no livro. A conexão de um significado com a outra é mais fácil, é mais fluido com o tarô arquetípico. Então,
minhas considerações finais, tá? Fazendo um comparativo aqui com relação ao tarô arquetípico e o tarô adivinhatório. Se você é uma pessoa de mãos pequenas, já tem o seu repertório, tá? Você já tem ali os seus estudos sobre tarô. Você já tem uma base de interpretação. Você já compreende plenamente o significado de cada lâmina. O tarô adivinhatório vai te fornecer cartas que cabem na mão, e as lâminas, elas têm palavras-chave que acompanham, e elas dão uma luz muito grande, muito significativa, se tratando de aspectos físicos, de características de pessoas que podem estar sendo apresentadas ali, representadas na leitura. Se é um homem moreno, se é um homem de negócios, se é uma mulher loira, se é uma mulher que trabalha, sei lá, com educação ou no comércio. Possibilidade de data, pode ser que aconteça entre maio e fevereiro, ou vai acontecer no horário tal, ou na fase da lua X. As lâminas que acompanham o tarô adivinhatório, pra mim, são extremamente interessantes. São mais interessantes do que o livro que acompanho. Agora, se você é um estudante, é o seu primeiro tarô, eu gosto muito de ver aquelas leituras oraculares do YouTube e eu quero jogar igual. Eu quero ter aquela desenvoltura pra compreender aquelas lâminas e passar pras pessoas aquilo que eu tô vendo. Eu recomendo o tarô arquetípico. Já tenho o meu repertório, já estudei pra caramba, já tenho uma base de tarô, mas eu preciso às vezes de um embalo ali pra compreender uma questão de tempo ou de pessoas que estão sendo representadas. Uma palavrinha-chave ali vai me dar um embalo pra minha leitura. Tarô adivinhatório. E também eu acho que o livro que acompanha, ele é mais fofoqueiro, tá? Ele passa umas questões assim da vida mundana, muito entre aspas, que auxiliam na leitura. Quero fazer uma leitura mais profunda no estilo aquela coisa orientação espiritual. Tarô arquetípico. Lâminas maiores, maior dificuldade de embaralhar. Quem tem as mãozinhas pequenas talvez vai ter uma dificuldade um pouco maior. É o meu primeiro tarô, vai ser um pouco difícil ali de embaralhar. A gente tem que ter cuidado ali, não pode só ficar friccionando uma carta na outra, porque pode acabar danificando o deck. E essa dificuldade eu, pelo menos, enfrentei, se tratando das cartas que acompanham o tarô arquetípico. Vantagens e desvantagens, né? Eu acho que a maioria dos oráculos tem disso, a não ser que você já seja, é claro, uma pessoa mais experiente. Eu sei que as pessoas, depois de um certo tempo, começam a focar muito na parte estética do tarô. Eu gosto de lâminas que me inspiram, né? Elas não necessariamente vão me ensinar algo, mas elas vão me inspirar para fluir a minha leitura. Então o tarô arquetípico, ele tem tudo, né? As lâminas são grandes, são bonitas, são muito expressivas. As ilustrações, elas são muito boas, assim, para você ter um insight do que você já conhece do tarô, né? Então, com aquelas imagens, você consegue ver, o 10 de espadas tem ali um sofrimento extremo, ou talvez uma derrota, porque a pessoa tá como se estivesse ali deitada, desmaiada. Tem um pôr do sol, que para mim também representa muito o fim de alguma coisa. Dependendo das cartas que acompanham, né, vai representar um pouco mais algo ali, complementar a leitura. Enfim, gente, visualmente falando, o tarô arquetípico é muito bonito, bem colorido, e as imagens, elas falam por si só, né? Pra quem tá começando no tarô, maravilhoso, tá? Eu acho muito bonitas as lâminas do tarô arquetípico. No mais gerais é isso, são as minhas impressões como uma pessoa que tá estudando o tarô, né? É um estudo constante e eu nunca dediquei muito tempo pra isso. Ainda não tô com 100% de tempo pra ficar estudando o tarô constantemente, ainda tô com função de faculdade, coisa e tal. Mas numa leitura assim do cotidiano, eu consigo fazer o uso desses dois tarôs. Um vai me apresentar mais com imagens e o outro vai me dar uns detalhezinhos a mais, que é o caso do tarô adivinhatório. Eu gosto dele como um complemento do tarô arquetípico, isso quando eu estou trabalhando com esses dois tarôs. Eu espero que todas essas minhas explicações e as minhas impressões pessoais a respeito desses dois oráculos possam auxiliá-los na hora da compra, na hora de adquirir um dos dois. Para quem deseja adquirir tarô adivinhatório ou tarô arquetípico, eu deixarei os links na descrição deste vídeo, direcionando diretamente para o produto, para a compra. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e impressões pessoais a respeito desses tarôs. Nos vemos em breve. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima.